Olá, minhas naves fortes, espiritualizadas, revolucionárias, ousadas, transgressoras. Essa é a energia do mês 11 de novembro. Sejam todos muito bem-vindos. O mês de novembro, se você nasceu nesse mês de novembro, se você nasceu num dia 11 de qualquer mês, num dia 29 de qualquer mês, se você é aquariano ou se você tem ascendente em aquário, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Seja bem-vindo, Pardip, Badesha. Gratidão pela presença de vocês. Eu espero deixar essa live gravada, mas para vocês já posso adiantar que o 11 ele fala de conexão. Ele vai falar de um número mestre muito ligado a essa força, esse autodomínio que quebra a roda dos padrões repetitivos. Ele vai vir de uma tendência que vem lá sendo fortalecida de todos os números de 1 a 9, que são os elementares. O 9, ele já fala muito dessa energia também ligado ao 11. Não à toa, Aquário e Sagitário têm uma energia muito parecida, que vai falar de liberdade, que vai falar de ideais, que vai falar de expansão, mas também vai falar desse momento de recolhimento para buscar sabedoria e aí sim compartilhar com as outras pessoas, com o coletivo. O 9 tem uma energia dos universalistas, enquanto o 11 vai ter uma energia ligada ao coletivo, fraternidade. Não à toa, o 11 em alemão vai estar ligado ao nome Elf e que vai vir com os lemas da Revolução Francesa. É de igualdade, no caso o equalité, liberdade, fraternidade. E aí a gente vai trazendo todo esse aspecto para o que a gente está falando de Era de Aquário. Seja bem-vinda, Marina. Seja bem-vinda, Fábio. Bem-vindo. E aí a gente vai falar, gente, dessa grande energia, dessa nova Era de Aquário, mas que acontece pra gente e vibra muito forte nesse mês de novembro, o mês 11. A gente, quando teve a quebra do calendário dos 10 meses para 12 meses, a gente teve ali o acréscimo. Júlio César já começou colocando, o mês de julho ligado ao seu nome e depois o mês de agosto, Augustus. E aí a gente vai trabalhando todas essas expansões de consciência, não importa da forma como aconteceu no mundo da matéria, mas isso segue uma ordenação divina e isso vibra. Sempre um número vai vibrar em ordem, número, grau. E a gente fala desse 11, que é um número que está ali antecedendo o fechamento dessa roda da perfeição, que são dos 12 meses, dos 12 signos, dos 12 apóstolos, dessas 12 personalidades humanas, os meses relacionados ao nosso calendário de janeiro, que começa lá em Janos, até fechar no 12, que é tão pisciano, que integra todas essas personalidades que nós possuímos. Quando a gente fala, gente, numa energia de signo, é muito importante a gente saber que o nosso signo, onde a gente tem o nosso sol, é onde a gente deve brilhar, mas que a gente tem uma mandala dos 12 meses, das 12 casas, onde sofrem ali todas as interferências necessárias com as ações desses planetas e dos asteroides para poder nos complementar. A gente só está aqui nesse mundo da matéria para aperfeiçoamento do nosso ser. E o 11, ele traz uma energia desse revolucionário. Seja bem-vindo, Espiga. Seja bem-vindo, Samuel. É o grande revolucionário do zodíaco. No caso, quando a gente faz essa analogia para a astrologia. Numerologia está relacionado à astrologia. A astrologia está relacionado à base da numerologia. A numerologia ela já começa como um alicerce, gente, porque se a gente olha para o céu, para as estrelas, a gente já começa a contagem desses grandes pontos luminosos. As estrelas possuem luz própria. E quando a gente olha para isso e faz a interligação de determinadas estrelas, de determinados astros, a gente percebe
ali a formação, uma forma, e como isso também vai nos interferindo nas nossas personalidades. Pitágoras lá atrás não foi quem criou a numerologia, mas ele foi o primeiro a perceber como que os números influenciavam nas nossas personalidades. E a gente sempre, eu tenho essa grande questão de associar as ferramentas porque todos os caminhos levam a um. Então a numerologia, ela vai falar de uma coisa que vibra. Os números, eles fazem parte da nossa vida. De horas, de espaço, de contagem, de tempo, de moeda, de taxas. Tudo tem número. E quando a gente percebe essa influência, a gente vai perceber esses números no nosso dia de nascimento, no mês de nascimento, o ano de nascimento. Dia, mês e ano vai falar sobre o nosso propósito de vida, sobre a jornada que a gente tem que percorrer. O dia de nascimento, a convocação que o divino nos convoca a ser nessa vida. Fala muito da forma como a gente é incitado a agir, a ir para a prática, para essa questão mais física mesmo de construção, de realização, de iniciativas, de ação, de sementes, de projetos. Mas somos convocados a ser. Na parábola dos talentos, inclusive, é falado sobre isso. É um talento que a gente ganha do divino para que a gente desenvolva esse talento. O mês de nascimento fala da nossa parte emocional. Então é por isso que eu já abri a live falando, se você nasceu no mês 11, essa live tem tudo a ver com você. Mas se você nasceu no dia 11 ou 29, esse é um chamado a você ser. E o mês é como você vai sentir essa energia. O 11 é como se ele tivesse duas anteninhas. O 1 é como se fosse uma anteninha, né? Algo que te conecta e te incita a receber e agir. Quando você tem dois uns agindo ali, é como se fosse uma energia que te leva não só a você liderar o seu próprio caminho, mas também de você inspirar outras pessoas. Essa é uma energia aquariana, de inspiração. Muitas das vezes mal compreendido. O Rajo, Banzhaf, ele é um autor, um grande ocultista, que ele fala muito, né, de como o 11 era visto antigamente. E o 11, por ele vir depois do 10, que é considerado um número divino, tem dois números que são considerados o grande poder do divino. O 8, que ordena esse caos, que a tudo transforma, regenera ou degenera, é o grande número da lei, da causa e do efeito. É o grande número ali que faz você adentrar do submundo, desde do passado, do oculto, dos medos, ao mesmo tempo o submundo nessa parte, né, do passado, aquilo que está subterrâneo, plutoniano, inclusive. O mundo que a gente tem como a superfície e também aquilo que é elevado. Então ele tem ali os três mundos, onde a gente vive um grande processo de renascimento e também de transformação das mortes. Por isso que está ligado à casa de Escorpião. É a casa onde a gente adentra nessa grande profundidade para encarar ali as nossas sombras, mas também as nossas raízes, a nossa origem e perceber ali o processo evolutivo, respeitar essa etapa, esses processos. E quando a gente observa a nossa sombra, a gente pode repará-la. Então o 11, ele traz, no tarô, por exemplo, é a carta da força. É a carta que vai falando dessa grande habilidade de busca de autoconhecimento, da sua essência, da sua verdade, mas ao mesmo tempo que vai fazendo esse aprimoramento do ser humano. É uma mulher, a carta do tarô, representando ali como se fosse, em algumas visões é como se fosse o homem que foi sublimado, assim, ele foi domesticado na representação de quando olha-se esse leão como seu aspecto mais primitivo, mas ao mesmo tempo selvagem, dessa grande ousadia, porque o 5 é representado por leão, o 5º signo do zodíaco. E leão, ele tem essa força da autenticidade, dessa busca, né, da valorização do seu eu, e ao mesmo tempo ele traz pra gente a coragem, a ousadia, a autoexpressão, essa grande qualidade de poder se promover, inclusive, de olhar ali o seu poder de transformação, de alquimia interna. É o grande humano, que está em processo evolutivo
para realmente descobrir-se na sua essência para o qual foi criado. Nós fomos criados para evoluirmos e virarmos essa grande potência que é o ser humano. Mas estamos em processo de alquimia, de transformação, que é interna, sempre do ser humano sair dessa questão do chumbo para o ouro, para aquele metal que não se corrompe, para aquele metal que é mais elevado, mais puro. Então, o 11, que é Aquário, ele domina o seu instinto animal, que é a parte leonina, que é esse 5, mas aprendendo com ele. Esse domínio fala dessa força interna. É uma força de superar a si mesmo, de superar as suas fraquezas, mas ao mesmo tempo pegar essas potências para a sua elevação. E Leão, depois de ensinar a Aquário a ousadia, a rebeldia, a coragem, a autovalorização, a vontade de se expor, inclusive, porque o 11 ele vai ter que ir para os palcos da vida. Seja através da literatura, seja através da música, seja através da dança, seja através da poesia, seja através da escrita, seja através da oratória, seja através da política, seja pela arte, seja pela educação, seja pelos bons ideais. Essa mensagem precisa ser levada para mostrar ao ser humano que ele está num caminho sempre acima de evolução. Por isso que o 11 tem muito a ver com o Sagitário. A gente vem aí dessa sequência, então, do 8, que está aqui na cabeça desse 11, falando dessa proteção divina e desse grande poder de transformação e regeneração que essa personalidade possui, de um aspecto até ligado a essa evolução, tanto do humano até a sua parte mais angélica. Seja bem-vindo, Francisco e Fernanda. A gente olha esse 11 muito pelo aspecto angelical. Hoje, inclusive, é um portal 1111 muito ligado a essa parte angélica. O grande chamado de Arcanjo Miguel, inclusive, que vem como esse arcanjo dessa esfera superior para que nos traga, inclusive, as questões relacionadas à justiça. Arcanjo Miguel, ele é um anjo, né, que ele persegue, ele nos protege, inclusive, dos demônios, vistos aí como essa sombra, como esse lado sombrio, né, essa resistência à evolução e à luz, mas que ambos trabalham juntos, gente. É a busca do equilíbrio do cosmos, né? Mas ele entra como essa grande proteção que possui não uma balança, mas uma representação de balança pelos dois saquinhos que ele possui ali, né? De sempre averiguar os dois lados de uma moeda. Seja bem-vinda, Ari. De sempre olhar as duas faces de uma questão e ao mesmo tempo a espada. Se cair, Fê, depois você reassiste, mas a sua presença é sempre bem-vinda. Toda a energia trocada aqui, gente, é um momento especial, mas fiquem à vontade. Para mim também é um desafio estar aqui, né, e ter esse tempinho para falar sobre. Essa energia do 11 nos conecta e vai nos conectar não para aquilo somente que está aparente, apesar de ter uma grande força, mas nos conecta com aquilo que está invisível e que é a maioria. Quando a gente olha o que está manifestado no plano físico, é só uma pequena parte de um grande mundo que trabalha junto dessa energia. Então aqui tem o 8 representando essa proteção, tem esse feminino, porque 1 mais 1 é um número muito yang, muito masculino, muito de direcionamento, de iniciativa, de realização, e 1 mais 1 dá o 2, que vai ser o primeiro número do feminino. O 2, nesse caso, que é uma energia taurina, o segundo signo, a segunda casa, a segunda porta do zodíaco, que vai falar muito dessa questão dos valores, da autovalorização, daquilo que você constrói, mas principalmente nos leva a atentar onde criamos raízes, em que terreno nós fazemos e criamos raízes, o que assimilamos para a nossa evolução. O 2 vai dar um valor muito grande à terra, mas ao mesmo tempo à intuição, à água, a esse trabalho em conjunto que deve ser feito.
Então, a gente tem aqui dentro de um 11, não é só o 11. Como que ele é só um 11? Ele vem de uma soma de vários uns, né? E ele aprende com todos os números anteriores a ele. E é por isso que ele se torna um mestre. Porque ele aprendeu do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9. Fecha ali, dentro de um 9 fala de um recolhimento, aquilo que se olha para dentro e se prepara para um novo, o 9, o novo. Depois ele vai para o 10, para essa grande roda da fortuna, que vai falar dessas instabilidades da vida, dos altos e baixos que a gente tanto vivenciou numa representação do mês de outubro, mas também de quem nasceu, gente, em qualquer dia 10, num dia 19, inclusive, num dia 28, porque todos, na hora da gente somar e reduzir, vai dar essa energia do 10, do grande capitão. É aquele que tem que liberar não só a sua própria vida, ter ali o aprendizado do 1 que toma a iniciativa, mas é aquele que tem ali autoridade porque ele já percorreu o caminho de 1 a 9. Ele busca e sobe as montanhas e a partir dali, então, ele fica num dilema. Descendo a montanha, como levar essa informação para os demais? Será que as pessoas vão compreender? Será que eu estou sendo leal? Será que eu estou sendo diferente se eu quebro essa roda de repetição? Lembra muito o mito de Platão, a caverna, né? Porque o mito da caverna ele vai falar daquele que toma coragem de enfrentar o seu medo, enfrentar o novo, enfrentar o desconhecido e ir além, quebrar as suas próprias correntes. E aí quando ele vai para fora e ele vê que o mundo é muito maior do que aquele que ele passou a vida acostumado a enxergar, ou ele segue o seu caminho sozinho, ou ele volta para trazer as boas novas, né? E aí como ele será recebido? Normalmente, aquele que se aventura a fazer o diferente nem sempre é compreendido, porque os outros não têm a mesma compreensão, não passaram pelo processo. E aí, uma das questões que o Rajo fala, seja bem-vinda, Michele, é que esse 11, tão conectado, muitas das vezes ele não sabe reconhecer o que é a sua própria energia e o que é a energia dos demais, porque ele absorve a energia do seu entorno. Essa anteninha está ligada o tempo inteiro. E aí ele funciona como um verdadeiro poder de catalisação. O 11 é um número catalisador. Se você tem alguém, se você nasceu no dia 11 ou 29, ou se você nasceu no mês de novembro, no mês 11, você tem essa energia do sentir que catalisa as questões. Muitas das vezes dá até, inclusive, rompantes emocionais. O 11 no tarô dos Orixás está ligado a Yansan. Então, Senhora dos Raios, dos Ventos, e trabalha muito com esse 8, uma energia muito ligada à justiça, mas também a Xangô, o casal Dendê, né? E dizem que ano que vem, o ano 2025, o ano 9 desse recolhimento, que vai ser regido ali por Júpiter, que é uma energia de grande expansão, uma energia inclusive do número 4, que é o grande senhor da matéria. Mas quando ele organiza o caos, ele se abre para esse 5 de Leão, que vai quebrar regras, vai romper, gera algumas crises, mas para você conseguir expandir, você só consegue expandir algo se você tem ali uma fissura, uma fratura, onde aquele quadrado vai precisar se abrir, se romper, para formar ali um pentagrama. E aí leva a uma grande expansão. Só que ao mesmo tempo esse Júpiter tem uma energia do 9 de Saturno, então vai ser Saturno e Júpiter. Saturno pela numerologia e Júpiter pela astrologia. E sendo ali regido por Yansan e Xangô, 11 e 8 trabalhando juntos. Então, gente, é um caldeirão que funciona não de uma forma única, jamais somos complexos de energias. Da mesma forma que me afeta por eu ser aquariana, vai afetar a todos nós, porque todos nós temos aquário, todos nós temos a casa 11 na nossa mandala, todos nós estamos vibrando universalmente na energia do mês de novembro, no mês 11, que até no nome novembro fala do 9, fala desse momento, né?
sagitariano, fala desse momento de Saturno, fala desse momento. O Saturno ele é considerado o grande disciplinador. Assim como um 9 é um vovô que possui a sabedoria, ele também cobra da gente a maturidade de saber lidar com os nossos processos, de respeitar o tempo, Cronos, de respeitar a composição que nós temos em nós e do nosso papel, a nossa peça fundamental no universo. Todos nós somos importantes. E ao mesmo tempo essa importância é reduzida pequenininha, né? Como grande grãos de areia, pó de estrelas. A gente fala desse 11, que é um momento em que a gente tem de se conectar e lembrar que não somos somente matéria, que nós somos espíritos em uma experiência na Terra. Lembrar da gente do momento de fraternidade, por isso a liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa. Por isso que às vezes vem esses tufões, vem essas ventanias, para que a gente possa expandir os nossos ideais, a nossa mente, nos abrir a essa reflexão e ao mesmo tempo ventilar as nossas ideias para o novo, a não se deixar simplesmente dominar por algo que a gente percebe que a gente já precisava ter força para quebrar aquela roda de padrões repetitivos, sabe? É o momento da gente olhar com serenidade. Essa mulher está serena. Ela está representando ali o aspecto feminino da serenidade, mas da receptividade, do grande poder que ela tem de reconhecer o seu próprio valor. Quando eu falo mulher aqui, eu não estou falando do gênero. Eu estou falando de uma representação simbólica do feminino e masculino que nós temos dentro de nós. E aí ela aprende com esse leão e ela ensina a ele a fraternidade. Ela ensina a ele a não ser egoísta. Ela ensina a ele que também tem o excesso que às vezes pode levar ao ego, à vaidade, e saber que se ganhamos um dom, a gente tem que compartilhar e servir também à humanidade. Que chega de olhar só para o próprio umbigo. Quando um 11, um mestre, não vive a sua maestria, quando ele não se permite trabalhar a autoexpressão, ir para o palco da vida, quebrar os seus próprios limites, reconhecer as suas sombras, domá-la, aprender com ela e expandir isso para abrir novos horizontes, vai vibrar numa vibração lá da sombra da sua redução. Aí vai olhar para essa casa de touro, vai olhar para esse 2, 1 mais 1, 2, e vai vibrar na sombra, lá no excesso, lá no negativo de touro. Submissão, subordinação, o silenciar. Vai vibrar numa energia onde ela não reconhece o seu poder, inclusive ela evita falar para não gerar conflitos, tampona os conflitos ao invés de pacificar, ao invés de conciliar, ao invés de trabalhar esse 11, que é paz e amor, né? Esse é uma das maiores bandeiras aquarianas. Paz e amor. Lembra muito John Lennon, né? Lembra essa questão de você levar, através da ideia, através da inspiração, através da música, uma elevação de vibração. Novos ideais. Por que não acreditar num ser humano melhor, num mundo melhor? A grande questão desse 11 é não vibrar somente numa utopia, mas de agir, fazer a sua parte, a parte que cabe a cada um, para deixar esse mundo melhor. Uma das questões ligadas ao 11 é a meditação. Uma das questões ligadas ao 11, por ele ter esse leão que abastece a sua energia tão nuclear, tão, eólica, também é de praticar exercícios. Então essa é uma recomendação para o mês 11, que pratiquem, extravasem, externalizem, né? É como as ondas elétricas de aquário, a gente precisa descarregar essas descargas elétricas. Então é um momento onde se absorve muita informação, absorve muita energia e precisa descarregar. Precisa ser através de esportes, precisa ser através da dança, seja através da música. Então é esse limiar e equilíbrio das duas faces. Do silêncio, do recolhimento,
do grande poder de olhar a sabedoria dessa sacerdotisa, desse 2, desse touro, botar os pés na areia, descarregar essa energia, sentir a terra, abraçar uma árvore, sentir essa grande energia e ao mesmo tempo se permitir ventilar, correr, nadar, cantar. É uma das questões ligadas aos pássaros e ao mesmo tempo desse momento tão importante, inclusive hoje, dá uma soma 3 vindo de um 12 quando a gente soma, né? 11 de novembro de 2024, que é um ano 8 já, gente. Então tá muito forte. Então, para que a gente precisa estar conectado? Por que é um portal? Para que a gente possa se conectar com uma dimensão, com uma sabedoria que a gente ainda não domina, mas que a gente sabe que está sempre presente nas nossas vidas. Não estamos sozinhos. Só que os nossos mentores não podem fazer a parte que nos cabe. Então, é abrir um canal através da intuição, da prece, da oração, para que vocês possam, a gente possa receber uma orientação mais refinada, que não vai vir de uma forma muito clara. É uma brisa, é um sopro. Mas vem uma intuição que te dá força, te fortalece a fazer movimentos para quebrar essas rodas, para abrir um novo. Né? Uma das questões ligadas ao 11 que o Rajo fala muito assim é que ele era considerado o número transgressor, o rebelde. Só faz revolução quem se rebela, né? Contra um princípio, uma causa limitante, injusta. Mas, ao mesmo tempo, esse saquinho, essas balanças nos lembram de olhar para o que estamos lutando. Se é uma causa que só me beneficia ou se é uma causa que beneficia o coletivo. E o 11 e Aquário nos lembra que todos somos um, sim, são as diferentes tribos. Então é muito difícil você conseguir fazer uma coisa que agrade a todos, mas você deve buscar um ideal que seja justo. E isso não necessariamente significa certas bandeiras, gente. Porque às vezes, nessa ideia de libertar um, se vive o próprio dilema da separatividade. E é isso que Aquário nos lembra. Então, a causa deve ser justa, igualitária e coletiva. Por isso está muito relacionado, inclusive, às orações que a gente pede ao mundo, à paz mundial, ao nosso planeta, ao nosso país, mas também as questões que a gente vive diariamente. Porque se aqui o 11 vibra tanto no positivo para a passividade e para a paz, no negativo, essa força trabalha a reatividade, trabalha essa explosão, trabalha isso que simplesmente elimina, corta e não vê o lado da justiça, porque não dá conta. Então, às vezes esse 11 tem rompantes emocionais, porque é como se funcionasse um basto, ao mesmo tempo que quer ajudar o todo, não consegue se ver. Ao mesmo tempo que tem uma visão do todo, de todas, né, essas necessidades do mundo, assim como o 9 também sente as dores do mundo, pode vibrar na decepção, naquilo que você acha tão injusto que você já se acha, como o Aquário muitas das vezes se acha o ET, de não se reconhecer nem como um ser deste local, desse ambiente, porque ele é visto como esquisito, né? Então tem essas questões ligadas àquele que pode ir para todas as tribos, mas que não necessariamente às vezes se acha pertencente. É o grande dilema da exclusão de Aquário, que faz, ou desse 11, quando eu falo Aquário aqui eu estou falando desse 11, que faz com que ele sinta aquela dor e ali ele trabalha a empatia, assim como o 9. Um outro número que tem um pouco disso também vai ser o 7, mas aí é o primeiro degrau ali dessa grande evolução, né? Desse grande olhar para si. E aí a gente vai lembrando, o 11 ele é uma composição de vários números, ele vai ser desde o 1 mais o 10, o 2 mais o 9, o 3 mais o 8. E aí a gente vai fazendo essa conta, né? Porque se a gente olha pelo lado das dezenas, essa grande roda, esse 10 que a tudo vivenciou e que agora ele precisa quebrar essa roda, então ele precisa ser aquele que vai ser o transgressor. E como ele ainda não é o 12 que fecha tudo, 12 é ligado ao número da perfeição, ele ainda é o imperfeito.
Por isso que muitas das vezes ele era visto, né? Assim, existem até labirintos que são ligados a essas 11 voltas, que muitas das vezes a gente pode se perder nos pensamentos, de tentar entender a sua essência, mas que são necessárias para a gente reconhecer o nosso grande poder. E aí sim, ser coroado, né? Tem algumas lâminas de tarô que são coroas de flores aqui, né? Tanto para ela, a grande força, quanto para o leão. Como que você pode domar um leão, inclusive com cabresto, né? De flores. Porque é através do conhecimento, do autoconhecimento, que se tem essa grande integração. E não é através da violência e reatividade. É pela sensibilidade e empatia. Assim é o vento que entra por todos as brechinhas, né? E ele sussurra nos nossos ouvidos, o que nos inspirará a fazer algo melhor, mais suave, mas que pode ser revolucionário. Assim como o bater das asas, né, da borboleta. Para quem não viu o filme, né, o efeito borboleta. Gente, o que deve se tomar conta também nesse mês de novembro, ou para quem tem essa vibração do 11. Ian, seja muito bem-vindo, meu amigo. E a Lê também. É um mês potente. Na sombra desse 11, já falei bastante da luz, mas da sombra desse 11, ele vai falar muito de aspectos reativos, vai falar muito dessas descargas elétricas. Ao invés dele vibrar na coragem que ele aprende aqui com o leão, de enfrentar, de ter ousadia, de quebrar a roda, de rebelar-se, ele vai lá para o lado do medo, da paranoia, da mania de perseguição, porque quem tem 11 na sua vibração, ou no seu mapa numerológico, ou com aquário, ou com o ascendente em aquário, lua em aquário, são pessoas que já possuem esse chipzinho diferenciado, essa anteninha. Então, como absorve muita coisa do meio ambiente e às vezes não tem a paciência necessária para poder deixar essas ideias serem assimiladas no seu devido tempo, nem sempre um 11 vai esperar esse tempo, já vem as ventanias, né, nos levando a agir. Se não tiver com esse equilíbrio bem trabalhado, percebe-se que realmente nunca teve sozinho, mas não só da parte da proteção e do divino e do angélico, mas de acordo com a qualidade dos pensamentos, das brechinhas que são abertas, você abre espaço para aqueles que também nos atormentam. Lembra de tormenta? Lembra desses grandes furacões que a tudo destrói? E é através do campo mental é que a gente tem toda a confusão instalada. Por isso a necessidade de lembrar dessa base do 2, dessa grande sabedoria, desse grande silêncio, mas ao mesmo tempo de tentar ter a paciência e aterrar, botar os pés na terra e sentir a brisa e meditar e orar, mas ao mesmo tempo ter também a saída, né? Quando a gente está no momento de letargia, a gente fala assim, essa paz aqui que eu estou precisando agora, mas aquilo também tem tempo, porque às vezes a gente precisa realmente agir. A gente vai precisar fazer o caminho do novo, novembro, do 9, de abrir, né, essas esferas, adentrar essas sombras e fazer ali a sua revolução. E aí quando você percebe que você não está só acompanhado de coisas boas, mas de acordo com os pensamentos, abriu frechinha ali para as coisas ruins, para aquilo que inclusive nos atormentam, que são inimigos, inclusive, da nossa própria evolução, mas inimigos que a gente cativou, que a gente atraiu, que a gente fez lá em vidas passadas. Lembra do 8? Yansan trata muito disso, né? Ela encaminha ali, né? Inclusive, tem muitos inimigos, inclusive, né? Onde tem muita luz, gente, terá a mesma potência de sombra. Então, se o 11 tem essa grande capacidade de rebelar-se, de levar uma boa revolução, imagina o efeito de sombra que atrai como resistência. Por isso que no bloqueio desse 11 é a grande submissão, é lá a sombra do 2 de touro. É um momento de dependência emocional, financeira, baixa autoestima, inibição, silenciamento. É o silêncio forçado. E ao mesmo tempo, no excesso, aí não no bloqueio, né? Porque no bloqueio essa energia a gente nem reconhece como um 11.
um mestre 11, vai para essa mania de perseguição, a parte emocional, o nervosismo totalmente abalado. São pessoas que vão, inclusive, para o lado da loucura. É o algo do fanatismo, do radicalismo, dos xiitas e de todo mundo, até inclusive se é um número tão espiritual, essa bandeira da religião ou da espiritualidade de levar pessoas a matarem em nome do Senhor, em nome de Alá, em nome da minha religião. Quanta perseguição é feita por conta daquilo que você levanta de bandeira. E essa não é a revolução de Aquário. Aquário são todos sentados à mesma mesa. Se você tem um propósito que te faz ser uma pessoa melhor, essa é a energia da bandeira do amor, que Jesus, mestre, 33, 3 vezes esse 11, nos ensina, né? Então, no excesso vai para apreensão, vai para nervosismo, vai para reatividade, vai para mania de perseguição, vai para grande violência que explode, que leva ao caos. O mau uso dos dons, inclusive mediúnicos, porque o 11, como ele é um conectado, pessoas de vibração 11 podem desenvolver vidência, clarividência, audiência, tudo, né? Sonhos. Essa linguagem dos anjos, inclusive, é uma grande canalização que pode falar pela boca, mas pode simplesmente ser ali a grande ferramenta de utilização, né? Para o bem ou para o mal. No mal, vai ser aquela pessoa que vai olhar esses dons e vai usar para si. E por conta dessa vaidade, desse ego, esse leão é que domina. Ao invés, né, de Aquário dominar leão e aprender com ele, o leão é que devora. Aqui a gente tem uma grande analogia de Sansão e Dalila. E aí onde que vai, né? Normalmente nessa perseguição do 11, nessa vibração do 11, inclusive vícios, né? É uma das formas de maior possibilidade de queda para os números 7, 9 e 11. Imagina. Então assim, é como se botasse essa grande energia que tem um potencial de elevação abaixo, rebaixada. Então, é um momento, gente, inclusive na árvore da vida, o 11 é visto como o grande fruto do pecado. Sabe a analogia da maçã? Sabe aquele fruto que te traz o conhecimento e através desse conhecimento agora você se rebela? É sobre isso, mas a interpretação disso é uma outra história. Por quê? Né? Aqueles que questionam e se rebelam contra um sistema que já está limitado, tem que ser sempre o pecador. Mas é aquele que será mal visto, muitas das vezes. E saber lidar com a indiferença, com a exclusão, é só um pequeno passo para depois se olhar essa grande energia de empatia e coletividade. Bem, em relação ao portal, muita gente hoje mandou mensagem. Eu já fiz a minha canalização, a gente está numa energia de lua crescente, super positiva para a gente pedir, mas principalmente o 11 ele fala de gratidão, né? Para a gente pedir algo, a gente tem que aprender a receber, tem que aprender a ver esse valor, tem que aprender, o recebimento já começa com a capacidade de prece, de oração. Porque a gente pede tanto, a gente inclusive pede as respostas, mas nem sempre a gente faz o silêncio necessário para ouvir e assimilar o que esses mentores que todos nós possuímos e que eles são tão bem preparados para nos auxiliar, mas eles ficam esperando que a gente abra a porta. E esse momento é a meditação, é a prece, é um confiar inclusive no universo, mas que estamos juntos com eles. E às vezes a gente pede, a gente quer que eles façam e a gente não faz a nossa parte. Então, é um momento de reavaliação, é um momento de estar com coragem e disposto a quebrar, principalmente as nossas próprias regras, convenções, isso tudo o Aquário leva a essa libertação. Mas, ao mesmo tempo, sem esquecer da parte da vaidade e do egoísmo, e que sempre seremos testados. E aí vem a grande queda dos anjos, né? E é por isso que estamos aqui. Para que a gente possa se sentir merecedor
de que a gente possa trabalhar a generosidade com os nossos processos, mas ao mesmo tempo que a gente tenha uma energia, principalmente hoje, de bondade, de generosidade, de fraternidade, começando com a gente. Então, o meu conselho para vocês é que o mês inteiro de novembro, ele está nos ensinando a trabalhar com essa energia do 8, de Escorpião, que é o signo que está nesse... O Sol está em Escorpião, é para quê? É para a gente aprender a entrar no submundo do nosso ser. Olhar os nossos medos, olhar as nossas dores, olhar as nossas feridas, olhar aquilo que fede, olhar aquilo que a gente se envergonha, mas que faz parte de nós. E o que a gente faz com isso? Só através da profundidade é que a gente consegue transformar. Só através da profundidade dessas raízes, desse grande submundo, que a gente consegue saber que a gente pode sim regenerar. É uma grande cirurgia, né? Eu falo, bem-vinda, Carol, bem-vinda, Lu. O 8 está relacionado à morte, porque para a gente aprender e para a gente renascer, a gente tem que deixar muita coisa morrer. É olhar para aquele medo e falar, eu sou maior do que você. É confiar no universo e falar, eu fiz o meu melhor dentro do que eu pude. E aí esse 8 nos ensina desses processos, mas que a vida é esse todo. A gente pede um mundo melhor, mas a gente não aceita o mundo como ele é. A gente não se aceita muitas das vezes como a gente é. Então esse é Escorpião, de olhar e falar assim, você é isso, tudo isso. Você faz parte de tudo isso. Você não está aqui por uma forma injusta. Tem causas que estão lá ocultas, fala do mistério de Escorpião, estão lá embaixo. Mas para que visitar esse mundo? Seja bem-vinda, Roberta. Para que visitar? Para que Plutão nos dê a visão e força para a regeneração. E aí, quanto mais profundas são as nossas raízes, mais projetamos a elevação da onde a gente quer. Igual, quanto mais descermos e tivermos força de não fazermos isso sozinhos, através da força dos amigos, inclusive. A Casa 11 fala dessa grande força, mas também através dos amigos. E quais são esses amigos? Os amigos que você confia, sim, mas também todas as outras tribos. Todas as tribos têm, se você souber aceitar o diferente como soma. Se você se exclui daquele diferente, você é o primeiro a julgar. E você será julgado. Então, Aquário, a busca de Aquário é não julgar. Porque com a mesma espada que você fere, você será ferido. Então, é olhar, não dar mole para esse ferrão do Escorpião, mas aprender com essa energia dele. Porque tudo tem luz e sombra. A gente aprende com a sombra porque a gente sabe que ela tem a mesma potência no oposto, no termômetro, para a luz. E aí quando você sai do submundo, você chega à superfície, você encara a vida como ela é e você busca ideais elevados. Aí você vai para Sagitário, para o 9, que também entra no mês de novembro, por volta do dia 22 de novembro, 21, 22, aí depende de cada nascimento, né, de cada mapa, por conta do horário desse nascimento. Então, a gente tem um mês 11, com uma energia que já fala muito desse 9 de novembro, e que fala dessa energia de Escorpião, e que fala depois dessa energia de novo para o 9, de Sagitário, aprendendo com Leão, e aprendendo com Touro. E depois, Sagitário vai aprender com Gêmeos. Por quê? Entre o 9 de Sagitário e o 3 de Gêmeos, a gente tem o 6, que fala dessa busca de harmonia, de equilíbrio, inclusive de sombra complementar. É um processo que às vezes a gente pode ficar perdido, mas o que eu queria que vocês tivessem em mente é que tudo está conectado. Isso é Aquário. Interatividade. Vai para o lado da tecnologia, mas muitas das vezes é aquilo que você se conecta. Com quem você escolhe se conectar? Com que tribo você se conecta? Muitas das vezes não estamos conectados nem com nós mesmos. Então, meditação, prece, observação dos nossos próprios pensamentos e o momento de extravasar.
o momento de descarregar. Então, que seja da melhor maneira, seja através do esporte, seja através da fala direcionada. Se precisar do seu momento de recolhimento, isso também é aquariano. Um momento de estar sozinho, um momento de valorizar sua solitude, um momento de se revoltar, de escrever, de apagar e depois transmutar essa energia. Muitas das vezes não damos conta, porque a gente acha que está sozinho. E Aquário nos lembra disso. Os anjos estão, principalmente no mês de novembro, nos trabalhando para entrar no último mês do ano, que fecha todas essas personalidades e vai lá para o lado mais de água, dessas grandes emoções, de uma grande sensibilidade. Mas a gente se perde às vezes na sensibilidade, né? Através das emoções, essas águas levam a grandes maremotos. E daqui no 11 a gente está nesse momento de raios, de trovões, de ventos, ventania, mas que também somos brisa. Yansan, né, dentro do sincretismo, ela tem os dois elementos. Ela tanto tem um arquétipo de búfalo, como ela também tem o arquétipo da borboleta, da leveza, do belo. E a borboleta, inclusive hoje, tem uma grande força, né, no dia que na soma, na redução, vai dar um 3 vindo do 12, do grande casulo. Os portais desse mês, a gente tem os portais 11-11, que é 11 de novembro, em lua crescente. 29 de novembro vai ser em lua minguante. Não é uma lua boa para desejos que você vá pedir para você, mas de receber, sabe? Como é lua minguante, é uma energia de você deixar ir, de você aproveitar essa grande sensibilidade de touro e sagitário, do 2 e do 9, de sacerdotisa e eremita, para que você possa ter a sabedoria de saber aquilo que você não quer mais para você, daquilo que está pesado, daquilo que você não dá conta e deixar ir, daquilo que você reconhece de você que já foi, de não culpar o passado, de não culpar o sistema, o 2 relacionado ao passado e o sistema relacionado a esse grande 9, mas você ser responsável pelas suas próprias ações de hoje para frente. Quando a gente olha os